Oi, pessoal, eu sou o Matheus Mello e, dando continuidade ao nosso curso do F2, a aula de hoje é sobre treliça e arco. Começando pela treliça, a gente tem esse exemplo aqui da apostila que a gente vai replicar ele hoje. A treliça é um sistema estrutural que geometricamente é a junção de vários triângulos unido por nós. E uma das principais características da treliça, para quem aí já fez aula de estática ou algo da área de estruturas, é que os esforços são aplicados somente nos nós. Então vamos montar a nossa treliça. Primeiro, como a maioria dos exercícios, a gente liga o grid e o snap e depois a gente seleciona a ferramenta de barra ou tanto clicando ou selecionando pelo atalho M. A nossa treliça em questão tinha um dimensionamento de 10 metros de largura e 3 de altura. Então a gente vem no nó do meio e cria uma barra vertical de 3 metros. Depois a gente liga as extremidades e depois a gente percebe que no nosso exemplo tem mais duas barras na vertical, tendo a distância de 2 metros do centro. Então a gente vem aqui no centro, conta um, dois pontinhos, porque a nossa escala está de 1 metro, e sobe. Por causa que o grid e o snap está ligado, a gente não consegue pegar exatamente a interseção dessa barra, mas não tem problema, a gente pode clicar fora mesmo, que a gente vai perceber que ele já cria um nó, e depois a gente consegue excluir essa barra que ficou excedente. Então, a mesma coisa aqui para a esquerda, um, dois, e cria uma barra. Como é padronizado para a maioria dos aplicativos, a gente pode selecionar mais de uma coisa pressionando Shift. E aqui no F2, tudo que está vermelho está selecionado. Então, antes de apagar as nossas barras, a gente tem que desselecionar, clicando fora, e pressionando Shift, a gente seleciona essa barra e mais essa e aperta o Delete. Ou aqui nesse X. Então, vamos terminar de construir a nossa treliça. Selecionando o M para a gente desenhar mais barras. Agora sim a gente precisa exatamente clicar nesse nó, mas como o Snap não está deixando, a gente vai desabilitar ele. E vocês podem ver que tem tipo uma propriedade de ímã, ele já pega certinho no nó. Então você clica nele e vai construindo o resto das barras. Agora com a nossa treliça já desenhada, a gente tem que desenhar as nossas rótulas. E para isso a gente pressiona Shift e seleciona todos os nossos nós. Depois disso, a gente vem aqui em rótula e aplica para todos. Agora a gente tem que definir os nossos apoios. Como no exemplo mostra, né, o nosso primeiro é de segundo gênero, então a gente vai fixar em Y e em X, seleciona o nosso nó e aplica. Já o nosso segundo apoio, ele é de primeiro gênero, só que ele tem um diferencial, ele tem uma mola. Então, em vez de a gente colocar livre em X, a gente vai colocar essa opção de Spring. Ele não vai ter a mesma liberdade de deslocamento como se fosse livre em X, mas ele vai ter uma pequena possibilidade. E para definir isso, a gente tem que colocar a rigidez da nossa mola, que no nosso exemplo é de 10 kN por metro. Aqui você pode ver que está numa notação diferente, você pode achar até um pouco estranho, mas é em notação científica. Como a gente colocou 10, ele vai jogar para 1. Esse E mais 0,1 significa vezes 10 elevado a 1, positivo. Vamos supor que no exemplo ele estivesse pedindo para colocar um valor de rigidez de 2.000 kN por metro, em X, né? Então, quando a gente colocar 2.000, você vai ver que a hora que a gente for aplicar, ele vai ficar 2 e mais 0,3, que é 2 vezes 10 a terceira, que é justamente o 2.000 que a gente queria. Então, vamos voltar para o valor do exercício, que é de 10. Agora a gente tem que definir a geometria da nossa barra, ou seja, as dimensões dela. Então, a gente vem aqui na opção de seção, vamos criar uma nova. Como no nosso exercício fala que ela é de 200 por 200, eu vou renomear ela como quadrado. A gente seleciona a opção de retângulo, que é a que mais se aproxima, e aperta em Done. Seleciona o que a gente criou e agora a gente tem a opção de colocar as dimensões. Como é de 200 milímetros, a gente vai colocar aqui, na largura e no comprimento. Agora a gente seleciona todas as nossas seções e aplica. Depois disso, vamos definir os parâmetros dos materiais. Essa treliça em questão, ela é de madeira, só que como no F2 não tem a opção necessariamente de madeira, a gente vai colocar essa opção isotrópica genérica, vamos renomear a madeira, e depois a gente vai trocar as especificações, que no modo de elasticidade vai ser
17.000 megapascal e no coeficiente de Poisson a gente vai colocar 0,37. Seleciona toda a nossa seção e aplica. Agora só falta aplicar as forças. E como na treliça os esforços são aplicados somente nos nós, em vez de colocar esses dois parâmetros lineares uniformes que a gente usou nos primeiros exemplos, a gente vai colocar a opção de nó, que é uma força nodal. Então a gente seleciona ela, aqui nas especificações vamos criar um novo, colocar carga nó. E vamos colocar os valores do nosso exemplo, que é de 10, menos 10 e 10. Agora a gente vai selecionar os nós somente do bando superior, pressionado Shift e aplica em todos. Feito isso, a gente já pode salvar o nosso arquivo. Então tem informação sobre os diagramas. Primeiro o axial e o de deformação. Você vai perceber que quando você apertar esses, você às vezes pode achar que deu erro, mas não. É porque na treliça, os esforços cortantes e fletores são nulos, porque as cargas são aplicadas somente nos nós e não na barra como inteira. Então, sobre treliça, é isso. Agora, para a gente fazer um arco, a gente tem esse de exemplo. E o F2 ele não tem uma ferramenta específica para o arco, mas a gente, com a barra, dá para fazer uma aproximação. Nas versões antigas do F2 tinha um método de repetição, onde a gente tinha mais uma opção aqui de transformar. Então, se você tem a versão mais antiga do F2, você consegue fazer conforme está na nossa apostila. Como a minha versão é de 2017, a gente vai fazer por um outro método. Bom, com um arquivo novo, a gente vai ligar a opção de grid e de snap, só que em vez de 1 para 1, a gente vai colocar meio metro para x e 0,25 para y. Por quê? Porque como a gente vai desenhar um arco, a gente não vai mais fazer somente diagonal de 45 graus. Então a gente vai ter que alterar essa proporção de x para y. Bom, primeiro a gente seleciona a opção da barra, cria o primeiro ponto, conta 4 para cima e 1 para a direita. O próximo, 4 para cima e 2 para a direita. O próximo, 2 para cima e 2 para a direita. E por último, 1 para cima e 2 para a direita. Agora você aplica a mesma coisa para a esquerda. De novo, como o F2 não tem uma ferramenta específica para isso, fica mais difícil de desenhar o arco. Então, quanto mais barras você desenhar, mais você vai se aproximar de um círculo e mais vai ficar perfeito de um arco. Circular, claro. Agora a gente tem que desenhar os apoios, então a gente seleciona a opção dos apoios. O primeiro é de segundo gênero, então a gente fixa em X e em Y, seleciona o nó e aplica. O segundo já é de primeiro gênero, é fixo em Y, então a gente deixa em X livre. Seleciona o nó e aplica. No exercício fala que o material dele é de concreto, então a gente seleciona a barra, vem para a opção de material, vamos criar um novo, escrito concreto. O tipo de material coloca concreto isotrópico, done, e aplica. Agora a gente precisa definir as dimensões das seções, e no exercício fala que ela é retangular, de base 300 e altura 200 milímetros. Então a gente vai criar um novo, retangular, seleciona a opção de retângulo, que é a que mais se apropria, a altura 200 e a base 300. Seleciona todas as seções e aplica. Agora falta a gente colocar a carga. Igual na treliça, como são nós, a gente vai colocar a carga nesse, então a gente seleciona a opção de força nodal. A gente cria um rótulo novo, coloca a intensidade, que é de 100 kN, como está aplicado para baixo a gente coloca negativo. O nó já está selecionado, então é só aplicar. Tudo isso feito, a gente já pode salvar o nosso arquivo e ter a informação sobre os diagramas. De treliça e arco foi isso, e obrigado por assistir.